Então, falando sobre a avaliação, o que vai acontecer vai ser isso daí. E então, em relação aos alunos com alguma dificuldade, em relação a alguma especialidade, então o professor nessas toda a aula ele avalia os seus alunos, ele dá uma nota de acordo com o comportamento do aluno na sala de aula, com o comprometimento, com o que ele estava fazendo, se ele estava copiando a lição, participando da aula, participando das atividades propostas, realizando as atividades propostas, fazendo o exercício que foi passado para fazer, ou fazendo a atividade que foi proposta lá. Então, professor, para esses alunos que têm uma dificuldade, eu costumo dar uma nota 7, para esses alunos com alguma dificuldade, e um aluno com alguma especialidade. Só que aí vai depender do professor. Dependendo do professor, ele pode até atribuir uma nota 9, se o aluno está tendo um bom desenvolvimento, se ele tem um bom desenvolvimento naquela atividade, naquela proposta. Então, pode atribuir uma nota 9, talvez até uma nota 10. Então, nessa aula, toda a aula é uma nota que é atribuído para cada estudante. Então, o professor, durante a aula, ele além de passar a atividade, de fazer a gestão da sala de aula, de controlar a turma, ele também tem que atribuir notas e pontuar alguns alunos, algumas notas, algumas participações ali. Tanto dos bons alunos, os alunos que estão participando, quanto dos alunos bagunceiros, os alunos que não estão realizando atividade, para depois isso ser informado aos seus pais e à coordenação da escola. Quanto a essa avaliação, então é um critério subjetivo, é um critério que vai, a avaliação ela é particular do professor, da professora, então de acordo com a sua visão de escola, sua visão de mundo, sua visão de educação, ela vai atribuir uma nota nessas avaliações diárias, né? Isso vai refletir na avaliação final bimestral e até a avaliação a nota daquele ano letivo, no quinto conceito. Então, isso é particular do professor. E por que é muito importante a gente registrar, ou no caderno, ou no aplicativo, todo dia, você atribuir a nota desses alunos, aí, dos alunos? Porque o que vai acontecer é que no final do bimestre, os pais, o pai, a mãe, o próprio aluno, ele vai questionar o professor em relação à sua nota. Então, se você deu uma nota 5 para o aluno, ou 4, ou 6, o aluno vai te questionar sobre essa nota. Então, você precisa mostrar de onde que veio essa nota. Então, por isso que é interessante, por isso que é importante você fazer, nós professores fazermos isso. No nosso caderno, toda a aula, o que eu faço, que é mais indicado aí toda a aula, você tem uma atividade, no caso eu faço assim, né? Outros professores podem usar outros parâmetros, mas eu faço assim, toda aula eu atribuo notas para os alunos de acordo com o que os alunos estão fazendo na sala de aula. Então, por exemplo, eu pego o aluno Pedro veio questionar a sua nota. Então os pais deles vieram, a coordenação da escola questionaram a nota dele, o aluno Pedro, por exemplo. Então eu mostro para ele, tá aqui a sua, eu tenho uma folha com o nome dos alunos, uma chamada, né, do bimestre inteiro. E na frente eu vou colocando, para cada aula eu coloco a nota da sua participação em sala. Então eu coloco lá, aqui, então na frente do nome dele tá lá, nota 4, nota 5, nota 4, 4, 6, 8 e 5. E o aluno vai me questionar, fala, nossa professor, mas por que você me fechou com nota 4 ou nota 5, se naquele dia, se eu fiz todas as suas atividades, se eu fiz todas as suas atividades, fiz toda a lição no caderno, por que eu estou com nota 4? Ou por que eu estou com nota 5 ou 6? Então você vai mostrar para ele realmente,
teve um dia que você fez toda a lição, você tirou uma nota 8, mas nos dias anteriores, teve um dia que você tirou nota 4, nesse outro que você está com nota 4, nesse aqui você está com nota 5, já melhorou, nesse nota 8, melhorou bastante, esse daqui nota 5, então você mostra, ó, você ficou nota 4 por conta disso daqui, ou nota 5 por conta dessas notas aqui, dessas atividades, nota 6 por conta dessas notas aqui. Então, então a gente precisa apresentar isso para o aluno e para os pais. Então tem que estar registrado lá, ou no aplicativo, na Secretaria Escolar Digital, as avaliações, os dias e as notas, ou no caderno, mas você precisa mostrar para eles. E é só isso. Então, como que eu faço, no meu caso particular, eu faço dessa forma. Eu passo a lição na lousa, então eu explico o conteúdo, a sala interage, eu passo um exemplo, eu passo um exercício, às vezes passo uma pesquisa fora separada para pesquisar e me entregar uma pergunta de pesquisa, ou uma atividade, um exemplo, uma atividade, um exercício em folha separada para fazer na sala, fazer em casa, depois me trazer. Então, é assim que eu, no caso da minha, ministrando as minhas aulas dentro da minha disciplina, do meu componente curricular, eu avalio, eu faço dessa minha prática de sala de aula essa, e aí, e toda aula, se eu conhecer o aluno, ou se eu não conhecer, eu vou olhando e vou vendo, o aluno está copiando a lição, o aluno não está copiando a lição, então anota. Então, por exemplo, você tem lá o exemplo de um aluno está sentado, caderno aberto, lápis, caneta na mesa, eu falo, bom, legal, ó, o aluno está participando, está fazendo ali copiando a lição. Aí eu vou lá ver como que ele está copiando, o que ele está copiando. Aí você vê que ele está fazendo de caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, está desenhando, está pintando, então ele está super caprichoso ali, está bem caprichado o caderno dele, então ele está fazendo bonitinho. Então nota 9 aí, nota 9 tá muito bom para essa aula. E aí você vê um outro aluno, ele não está copiando a lição, então o aluno está com o caderno não está aberto, ele está mexendo no celular, aí ele levanta e volta pro lugar dele, tá? Você conhece o aluno, você fala, ó, esse aluno está fazendo a lição, então você dá uma nota 4 nessa aula. Ou então só depois, lá no meio da aula, que ele abre o caderno, começa a fazer lição, às vezes ele não tem caderno, não tem caneta, não tem lápis, e então tudo isso você vai apontando lá. Tem a questão dos alunos, eu acho que eu falei no primeiro vídeo, né? O aluno, às vezes ele participa, ele interage, ele participa muito bem da aula, só que para copiar a lição, ele já tem aquela dificuldade toda em relação ao letramento dele, à alfabetização. Então você dá uma nota 6 para ele, porque ele tem muita dificuldade, porque precisa melhorar e tal. Nessa atividade você dá nota 6 e no final do bimestre talvez feche ele com uma nota 7 e tal. Mas sinalizando aí que ele fez, mas precisa melhorar aí. E então temos isso daí. Então, o que eu faço é isso. Eu coloco lá, eu tenho a minha lista com o nome dos alunos, e para cada aula eu passo a lição, vejo se eles estão fazendo, vou anotando como eles estão fazendo, se estão fazendo ou não. Então vou atribuindo nota 4, nota 5, nota 9, 9, nota 4, nota 4, 9, nota 6, naquele dia lá. Então tem aquele monte de nota. Aí no outro dia, outra aula, vai colocando as notas também, para no final do bimestre, quando o aluno te questionar, você apresenta essas notas e fala, nesse dia foi 4, nesse dia foi 4, nesse dia foi 5, nesse dia foi 8. E aí a média final
ficou essa daí. Então, assim, a nota é subjetiva, não precisa ser uma média aritmética, não precisa ser... existem algumas formas de você chegar na nota final, então vai do critério de avaliação do professor, não precisa ser um algoritmo matemático, uma média aritmética, não. Então, é dessa forma que é feita. E aí eu disse que no meu componente curricular eu faço dessa forma, é conteúdo na lousa, caderno, participação e avaliação. Outros professores fazem de forma diferente, eles entregam atividade, trabalho, seminário, então eles não vão avaliando cada aula, eles vão avaliando o que o aluno foi fazendo e foi entregando. Mas o importante é registrar lá no caderno, ou numa folha, ou no diário, e falar, ó, teve isso, isso, isso e isso. E aí o professor também tem que se autoavaliar. Então, será que usando esses instrumentos, essa estratégia de ensino, será que está dando certo? Porque se os alunos tiverem muitos alunos com nota vermelha, então tem que mudar alguma coisa aí. Se você sabe que eles não vão entregar trabalho, não vão fazer um seminário, então aí tem que ser mudado algumas coisas. E em relação à recuperação também. Então, o professor é sempre, hoje existe essa pressão, o professor sempre buscar deixar com uma nota azul. O que acontece é que às vezes você dá nota azul, e aí você acaba sendo questionado pela coordenação, ou em relação ao grupo dos professores, que se todos os professores deixaram com nota vermelha, você deixou com nota azul, você acaba ficando mal visto. E também tem o contrário, às vezes todo mundo conseguiu fechar com nota azul e você deixou com vermelho, você acaba sendo mal visto. Então, a moral da história é que nós professores a gente sempre vai estar errado. A gente sempre vai ter problema com isso. Então, isso já é natural. Então, você sempre vai ser questionado ali, diretamente ou indiretamente, sempre vai ficar aquela coisa ali. E não tem o que fazer, isso é natural, sempre acontece isso, né? Se você dá nota vermelha, querem nota azul, se dá nota azul é nota vermelha e não tem o que fazer. Atividade de recuperação também. Então eu trabalho com atividade de recuperação, tem uma atividade de recuperação ali, então eu pontuo uma nota também. E é isso daí. E um último detalhe que eu já estava esquecendo. É uma coisa muito importante que ajuda a gente bastante atividades entregues pelos estudantes. Então isso ajuda bastante, porque você vai ter uma prova, tem um documento de que o aluno participou da sua aula, que você viu o que ele produziu, como ele produziu. Então acaba sendo um documento muito importante. Então uma atividade entregue, feita ali na folha de caderno simples mesmo, com o nome e a série, cara, isso ajuda bastante. Então, e para você acompanhar os seus alunos, acompanhar a sua turma, então você ter essas atividades é muito importante para saber os alunos que fazem e o aluno que nunca fez uma atividade, nunca entregou nada, por exemplo. Então, isso é muito importante. Então, eu particularmente, eu passo uma pesquisa uma pergunta para pesquisa e depois me entregar numa folha separada ou uma atividade na sala para copiar em folha separada com o nome e série e me entregar. E eu guardo isso no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Então, durante todo o ano letivo eu tenho essas atividades dessa turma. Então, de cada aluno eu tenho atividade. Então, de novo, quando você for questionado, solicitado, for requisitado pelo pai, pela mãe, pelo coordenador, pelo aluno, então você tem atividades da turma e tem atividades desse aluno ou não. Então isso é um documento muito importante. Então você ter essas atividadezinhas escritas lá, feitas pelo estudante, para saber
se o aluno compareceu na sua aula ou não, e se ele fez alguma atividade ou não. Então isso daí ele acaba justificando uma nota que você deu para o aluno, e às vezes você não sabe se esse aluno compareceu na aula ou não. Então você tendo essa atividade aí, isso ajuda bastante. Se o aluno tem questão de indisciplina, também você tem alguma atividade com ele, então isso te ajuda para mostrar que ele fez alguma coisa. Então essas atividades impressas não, atividades entregues, né, que o aluno manuscrito, ele escreveu lá e te entregou, então isso ajuda bastante também, é muito importante. Então as atividades você guardar de cada turma você ter lá as atividades de cada aluno, né, dos alunos, e também registrar no diário, na Secretaria Escolar Digital, ou no seu caderno, numa folha sulfite, você colocar as avaliações e as notas dos dias de aula, das atividades e trabalhos que foram solicitados durante o bimestre.